Bom, vamos lá. Primeiramente, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. A aula de hoje, ela é basicamente uma introdução ao trade no mercado de renda variável. Então, por ser uma introdução, essa aula é bem básica e ela não vai mostrar para vocês a questão das operações, como que eu entro, como que eu saio, porque a nossa primeira aula a gente tem meia hora, na verdade a gente tem 20 minutos, e vai ser uma coisa bem rápida, mas nesses 11 anos que eu faço isso, né, que eu opero no mercado financeiro, para mim é um dos assuntos mais importantes de todos. Então, vou tentar mostrar isso para vocês hoje, a base. Né? A gente tendo uma base sólida, tudo que eu for falar para vocês em próximas oportunidades que a gente tiver de se encontrar e conversar, aí vocês já vão ter uma base sólida e já vão entender aquilo lá com mais calma, com mais segurança. Tá? Então, quando a gente fala de mercado de renda variável, a gente fala principalmente de segurança, porque você precisa ter como prioridade a sua segurança, a segurança do teu capital, antes de pensar em ganhar dinheiro. Tá? Então, antes de querer ficar rico, porque vocês olham aquelas porcentagens de a moeda subiu 100%, 200% num dia, loucura. Antes de querer isso, tem que primeiro aprender a não perder dinheiro, ou perder o mínimo possível de dinheiro dentro desse mercado. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de renda variável, a gente tem dois caminhos, né? O caminho de investir e o caminho de operar. Quando a gente fala em investir, a gente está pensando mais a longo prazo, né? A gente está pensando em ter ganho com dividendos, geralmente, né? Ganho com dividendos também. Mas o que eu acho principal, quando a gente fala em investir, é que a gente acredita no futuro daquele ativo. Seja uma moeda, seja uma ação, uma empresa como um todo, né? Vamos pensar na Petrobras. Se a gente acredita no futuro da Petrobras, nós vamos comprar ações da Petrobras e investir naquela empresa. Então, você acreditando no futuro daquele ativo, você faz total sentido investir. Né? Mas não vamos confundir investir com operar. Operar, a gente pode pensar também a longo prazo, mas quando a gente opera no mercado, a gente pensa curto, médio, longo prazo, até curtíssimo prazo, coisa de segundos também. O foco é ter ganho de capital, é um ganho imediato. Né? Não é ganhar dividendos, renda passiva, segurar o ativo, não. É ter um ganho imediato. E o principal também com relação a operar é que a gente não se envolve com o ativo que está operando. Então, Petrobras, se eu identifiquei boas condições na Petrobras, mas a Petrobras é uma empresa tão boa, ela está com um futuro tão promissor. Mas se as condições que eu identifiquei ali foram para vender, para entrar vendido no ativo, eu vou vender. Eu não me importo se é Petrobras, se é Itaú, se é Bitcoin, se é euro, dólar, tanto faz, eu vou vender, se der condição de venda. Então a gente não pode ter essa preocupação com o ativo, com o futuro daquele ativo. E isso não quer dizer que você não possa investir e operar. Você pode fazer os dois. Naturalmente, o que eu sempre sugiro para todo mundo, coloca mais para investir, né? Separar o capital direitinho, etc. Como todo mundo aqui faz parte do mercado financeiro, então vocês entendem muito bem essa parte. E uma pequena parcela do seu dinheiro, se você quiser, você coloca para operar. Isso vai muito do gerenciamento de cada um. Eu vou falar um pouquinho mais para frente do meu gerenciamento de risco e como que eu faço essa separação também do meu capital. Para não envolver dinheiro que eu usaria para outras coisas, não envolver dinheiro que eu usaria para investir também. Um dinheiro à parte do dinheiro de operação. Quando a gente fala de operar, então a gente tem duas famílias, digamos assim, nessa questão de operar, que é análise fundamentalista e análise gráfica ou análise técnica. Tem também
a parte do tape reading, né, que lida mais com book de ofertas e tudo mais, que é uma análise do fluxo. Mas vamos falar desses dois aqui, que são os mais conhecidos, mais comuns. Então, quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente está falando de relatórios, né, envolvendo os balanços da empresa, aquela cartinha que eles mandam para os investidores, né, falando se teve lucro, não teve lucro, enfim, demitiu pessoas, não demitiu pessoas, etc, etc. Tudo isso influencia em tomadas de decisões também para quem opera baseado na análise fundamentalista. Além disso, principalmente para Forex, a gente tem a questão do calendário econômico, que influencia diretamente no mercado. O calendário econômico é um calendário que tem datas com notícias importantes daquela moeda. Tá? Então, vamos dar um exemplo Non-Farm Payroll, que tem nos Estados Unidos, ele mostra para a gente a taxa de desemprego dos Estados Unidos. E isso afeta diretamente a economia dos Estados Unidos e isso afeta diretamente o dólar. Então, para quem opera no par dólar, entender quando vai sair esse indicador, né? Quando vai sair esse relatório, é importante. Tanto para quem quer ficar fora e não se envolver, porque a volatilidade vai comer solta ali, quanto para quem quer se aproveitar dessa volatilidade também e operar nessas notícias. Tá? E notícias que eu coloquei aí como uma terceira coisa, de uma forma geral. Só que quem opera baseado em notícias está atrasado, porque tudo já aconteceu, o mercado já se posicionou, e aí sai uma notícia e os sardinhas, né, o pessoal que não tem muito capital nem muito conhecimento também, eles vão lá por conta da notícia, compra, ou por conta da notícia acaba vendendo. Então, eles só aproveitam uma pequena parcela do iceberg, né, que estava acontecendo ali. Tá? A análise fundamentalista é muito legal, é muito boa e funciona muito bem. Não é nenhuma crítica com relação à análise fundamentalista. Eu já fiz bastante, mas eu fiz principalmente no início da minha vida nesse meio de operação dentro do mercado financeiro. Eu lia balanço de empresa o tempo todo e tudo que você pode imaginar de relatório das empresas eu lia para decidir comprar ou vender. Isso me tomava um tempo absurdo, né? E aí, depois de um tempo, eu parti para análise gráfica, análise técnica. E basicamente você precisa de um gráfico com ou sem indicadores técnicos. Você não precisa de indicadores técnicos para estar operando também. É muito simples e não há necessidade. Então, desmistificando também essa questão da análise gráfica, de que o pessoal da análise gráfica eles tentam fazer previsões do preço, né? E eles dizem para onde o preço vai e tudo mais. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona na análise gráfica. A gente não tenta descobrir para onde que o preço vai. Na verdade, o mercado vai decidir isso. O que a gente faz é entender o que o preço está fazendo naquele momento e, a partir disso, a gente tomar as nossas decisões. Então, o mercado está despencando. Imagina uma tsunami que está vindo na direção da costa. Você não vai querer brigar contra ela. Você vai surfar ela a favor da costa. Né? Então, faz muito mais sentido isso. A gente não briga com o mercado, a gente vai junto com ele. E tudo que a gente precisa fazer é identificar para onde que ele está indo. Então, isso que é o mais importante. Tá? Então, aqui eu coloquei um nível de importância para você ter sucesso nas suas operações. Então, pensa o seguinte, quando você for operar dentro do mercado, o que você considera mais importante e menos importante? Então, pensa numa porcentagem de 100% e a gente vai ter que dividir esse 100% em análise técnica, gerenciamento de risco e psicologia do mercado. São 3 coisas muito importantes para se ter sucesso no mercado financeiro. Muita gente coloca análise técnica com 50% ou 60%, depois gerenciamento de risco com 20%, psicologia com 20%, algo nesse sentido, ou 25%, 25%. Mas a realidade é outra.
Esse é o nível de importância da análise técnica para você ter sucesso nas suas operações. Ele envolve, do 100%, ele envolve 20%. Gerenciamento de risco, 30%. E psicologia do mercado, 50%. Então, quer dizer que mesmo que eu não entenda nada de análise técnica, mas eu entenda sobre psicologia do mercado e tenha um bom gerenciamento de risco, eu vou ter sucesso nas minhas operações? Eu digo que 80% das vezes, sim, você vai ter sucesso. E parece que a gente está invalidando tudo, né, sobre análise técnica. Estou colocando no chão o que eu faço. Não, mas é só para mostrar para vocês que olhar o gráfico não é tudo. Tem muita coisa por trás disso que é muito mais importante do que olhar o gráfico. A análise técnica, não existe uma metodologia única que te diz que o mercado está indo nessa direção. Existem muitas metodologias diferentes, com vários especialistas no mercado diferentes, que todos eles têm também bons resultados. Então, cada um tem a sua, cada um faz a sua, alguns se baseiam nas mesmas coisas, mas todas elas são boas, né? Parando para pensar. Então, como é que alguns ganham dinheiro e outros não ganham dinheiro? Existe alguma coisa a mais por trás. E é justamente essa parte do gerenciamento de risco e psicologia do mercado. Falando rapidamente, só esboçando aqui a questão da psicologia do mercado, eu vou deixar aqui para vocês um link, depois eu vou jogar lá no grupo também, se vocês quiserem, ou aqui no chat. Tá? É um link para uma playlist de um canal do Bo Williams, que inclusive é um dos meus mentores dentro da renda variável, chama-se A Bolsa na Cabeça. Esse é um curso gratuito, tá, sobre psicologia do mercado. E lá vocês vão entender tudo sobre a matemática do mercado, sobre estressores na hora de operar, vieses cognitivos, tudo sobre essa parte psicológica mesmo. E eu, que sou uma pessoa muito de números e olhar o gráfico e tudo mais, para mim foi um pouco chato entender essa parte. E é normal todo mundo que quer operar começar na análise técnica antes de vir para essas outras coisas, como gerenciamento de risco e psicologia do mercado. Só que se você quer começar da forma correta e perder menos dinheiro no início, vai primeiro pela psicologia do mercado, gerenciamento de risco e depois pela análise técnica. Tá? Essa é a experiência que eu tive, né, nessa mais de década, né, operando. Então eu vou deixar o link para vocês, vale muito a pena, são horas e horas ali de vídeos, mas vejam porque vai ajudar muito a mudar a cabeça de vocês logo no início para estar operando de forma saudável. Tá? Gerenciamento de risco, temos assim 3 principais categorias dentro de um gerenciamento de risco adequado. Primeiro, a questão do uso do stop loss. Né? O stop loss serve para cortar a sua operação, pode ser no ganho, pode ser no prejuízo, mas de qualquer maneira ele serve para proteger o seu capital. Quem opera sem stop loss não é um profissional. E eu falo isso de boca cheia. Porque não tem profissional no mercado que opere sem stop loss. Então, qualquer um que chegue e fale que está ganhando muito dinheiro, não sei o que lá tal, você vai ver a operação do cara, o cara não usa stop loss. Desculpa, você não é um profissional no que você faz. E eu te digo, vou até colocar um adendo ali, só para não ser 100% das pessoas, tá? Mas assim, para você conseguir operar sem stop loss, você tem que ter uma banca gigantesca, enorme, muito, muito grande, que aguente as altas e as baixas do mercado, seja a nível mensal ou a nível anual, tá? Se aguenta todo o movimento de alta ou de baixa no ano inteiro do ativo, sem que a corretora liquide sua posição por falta de margem ou algo nesse sentido. Aí é possível que você até opere sem stop loss, tá? Mas é um risco
enorme, assim, e até hoje eu não conheci alguém que tenha uma banca suficientemente grande para isso. Tá? Então, trader profissional que vai sentar e operar, cara, vai usar stop. Pensa que assim, você não controla o mercado, pensa que o mercado é feito de pessoas, né? Pessoas estão na frente do computador operando. E não tem como você saber o que cada uma dessas pessoas pensa. Se elas estão comprando, se elas estão vendendo, se elas não querem fazer nada. Então, você não sabe nem o quanto que você vai ganhar. Você pode ter uma ideia e querer ter um alvo, como se fosse uma meta, né? A gente tem uma meta, mas você não sabe se vai chegar lá. Não tem como prever essas coisas. Mas, então qual é a única certeza que você tem dentro do mercado? É o quanto você pode perder. Isso só depende de você. Então, eu decido o quanto eu vou perder. E o stop loss é o que dita isso. Né? Eu decido que o meu nível máximo de risco é aqui nesse valor. E é aí que entra o stop loss. Tá? Agora, com relação a tamanho de risco, isso é muito importante. Muito mesmo. Eu coloquei aqui 1 de risco para 3 de recompensa. Deixa eu ver se eu consigo anotar, só para dar como exemplo para vocês. O que significa 1 de risco e 3 de recompensa? Vamos supor que numa operação que eu for fazer, eu faço uma entrada aqui na linha verde, meu stop loss eu jogo aqui abaixo do fundo anterior, e a minha recompensa, para valer a pena fazer essa operação, a minha recompensa tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o risco que eu estou correndo, ou seja, do tamanho do meu stop loss. Então pense que tem que caber 3 vezes o valor do meu stop loss dentro dessa operação, pelo menos, para fazer sentido fazer esta operação. Então, isso faz parte do meu gerenciamento de risco. Senão, eu não entro na operação. Por mais que possa parecer que está subindo e tudo mais, eu não entro na operação se não tiver 1 de risco e 3 de recompensa. Por que eu estou falando isso? Essa é uma metodologia que eu peguei há alguns anos atrás para gerenciamento de risco e ela é muito interessante da seguinte forma: vamos pensar num jogo de cara ou coroa. Vamos pensar um cara ou coroa. Eu decidi jogar um cara ou coroa com Guida. Aqui está a moeda, cara ou coroa. E 50% de chance é para dar cara, 50% de chance coroa. No começo pode dar várias vezes cara ou várias vezes coroa, é normal. Mas quando você pega uma amostragem maior, mais longo prazo, você vai ver que é muito próximo o número de caras e de coroas. Por quê? Porque é 50% de chance. Tá? Agora, e se eu acrescentar uma regrinha nesse cara ou coroa? O Guida, eu chego pro Guida e falo assim, olha, cada vez que der cara, você vai perder R$1. Cada vez que der coroa, você vai ganhar R$3. E aí eu te pergunto, vale a pena jogar esse jogo? Sim ou não? Muita gente pode pensar, não, que isso, eu não quero perder R$1. Cara, mas a probabilidade diz que é 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Então pense, cada vez que der cara, você perde 1. Cada vez que dá coroa, você ganha 3. Imagina isso a longo prazo. Né? Imagina, se deu mais ou menos a mesma coisa, ainda assim você vai estar no lucro. Por quê? Porque você está sempre colocando como alvo 3 vezes o valor do quanto você está arriscando. Tá? Então, por isso que eu falo que mesmo que você não entenda nada de análise técnica, você só sentou o dedo ali no botão de comprar ou no botão de vender, se você tem esse gerenciamento de risco em ordem, se você colocou ali 1 de risco e quer chegar num alvo 3 vezes maior, pelo menos, pode ser 4, 5, 6 vezes maior, mas pelo menos 3, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro. Não tem como fugir dessa lógica. Tá? Então, essa é a ideia do gerenciamento. Tá? E junto disso, a gente encaixa aqui tamanho da banca e tamanho de posição. Eu acho que
coloquei mais um slide aqui. Ah, coloquei. Perfeito. Aqui tem um exemplo de criptomoeda que eu tinha usado até para um aluno que estava operando dentro desse mercado, só para fixar na cabeça dele essa ideia do gerenciamento de risco. Então, essa é a forma que eu separo o meu capital de operação, tá? Capital que eu uso só para operar, como que eu separo ele? Que além de separar o meu dinheiro pessoal entre gastos, né, despesas fixas, variáveis, entre investimentos e também dinheiro para operar, dentro dessa categoria de dinheiro para operar, eu separo também esse capital em número de ordens e tudo mais. Então eu acho muito importante esse gerenciamento todo. Então essa é a minha forma, estou passando para vocês e não quer dizer que seja a única forma correta e tudo mais, tá? Cada um tem a sua, mas para quem não tem nenhuma noção, pode servir como uma boa base, né, para poder estar começando. Então como que funciona? Primeiro, tamanho de banca. Você precisa ter pelo menos o suficiente para abrir 100 ordens naquela corretora. Então você sentou lá para operar, quanto que você tem que ter de banca? Coloquei aqui, ó, Binance, um valor de ordem mínima, né, em BTC, no par BTC aqui. E então o mínimo que eu teria de banca seria 0,1 nesse caso. Tá? Então se fosse assim, a ordem mínima de R$1, a ordem mínima ali naquela corretora. Tá bom, então você precisa ter pelo menos R$100 disponíveis ali na sua banca. Okay? Isso vai fazer você operar de forma confortável. Bem confortável. E estando confortável para operar, a gente já cai até mesmo naquela parte de psicologia do mercado que vocês vão ver lá na playlist do Bo Williams. Tá? Vai te deixar tranquilo, sem estresse na hora de operar, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar nervoso porque pode perder dinheiro, você não vai ligar para o que está acontecendo, porque você tem essa separação. E além de separar a banca, de ter o valor suficiente pelo menos para 100 ordens, na hora que você for entrar numa operação, você tem que definir o tamanho de posição. Então, aqui eu coloco o seguinte, usar no máximo 1% da sua banca em cada ordem. Ou seja, no caso aqui do exemplo da Binance, entrar no máximo com 0,001 em cada ordem lá, que é a ordem mínima permitida, né, para poder operar. Então é isso, ou entrar no máximo com 1% da banca em cada ordem. E não ter mais do que 10% da sua banca total em ordens abertas. Então, ou você vai ter 10 ordens ali, né, usando 1% da banca, ou a soma total do dinheiro utilizado nessas ordens não pode superar 10% da sua banca. Porque dessa forma a gente está preparado também para circuit breakers e várias outras coisas que podem ocorrer no mercado. E ainda assim você não vai perder mais do que 10% de toda a sua banca. Mas ficar bem tranquilo para operar. E, claro, que não pode deixar de falar que o risco 1 recompensa 3, tá? Que é a lógica que eu utilizo. Com relação a usar 1% no máximo em cada ordem, tem duas formas de você fazer isso. Ou você entra na ordem com o valor de 1% da sua banca, então você compra, né, aquela moeda, o valor de 1% da sua banca, ou a distância entre a sua entrada e o stop loss, ou seja, o quanto você está arriscando, não ser maior do que 1% da sua banca. Então tem essas duas formas que você pode seguir. Da primeira forma, de entrar com 1%, o seu stop loss ele vai ser menor do que 1% da sua banca, né? Ele não vai comer 1% da sua banca se você tomar um stop, vai ser menos. Só que em compensação o lucro também vai ser menor. Da segunda forma, você vai estar arriscando 1%, então se tomar um stop ali, vai perder 1%, mas em compensação o lucro também vai ser maior. Tá? A questão de lucro, de risco, né, e de recompensa,
eles andam sempre dessa forma. No mercado, quanto maior o risco que você está correndo, né, na renda variável, pode ser maior também a recompensa, se você estiver fazendo as coisas da forma certa, tá? Se não estiver fazendo besteira. Mas aí vai muito do risco da própria pessoa, né? Aquele capital, é um capital que ela pode perder ou não, etc. e tal. Tá bom? Bom, hoje era só isso mesmo que eu tinha para passar. Meia hora é pouquíssimo tempo, mas eu só vou continuar rapidinho aqui, puxar um gancho para a questão da minha separação do capital, né? Então, assim, dinheiro que você usa para operar é dinheiro que pode ser perdido. Você tem que ter isso na sua cabeça. Se você está operando com esse dinheiro pode ser perdido. Tá? Como um exemplo, sempre que eu converso com alguém que está querendo operar no mercado financeiro e tudo mais, eu quero comprar, fazer day trade, swing trade, position, scalping, eu tenho 3 mil reais, beleza. E aí eu falo para a pessoa, o que acontece se você perder esses 3 mil reais? Vai ter algum problema financeiro, né? Vai te afetar de alguma forma? Porque bom não vai ser, obviamente, ninguém gosta de perder dinheiro. E aí geralmente o pessoal responde, não, 3 mil não posso perder não. Tá, então ou você tá no lugar errado, né? Ou você tá com a banca errada. Então, o quanto desses 3 mil que você pode perder? Aí o cara fala, acho que se eu perder uns 500 no máximo, assim, tá tranquilo. Beleza, então você pega 2.500 e você tira daqui, da minha frente, e os 500 você vai usar para operar. Só. E aí a banca dele, o tamanho da banca dele vai ser aqueles 500 reais. Então, tem que pensar dessa forma. Não quer dizer que a pessoa vai perder tudo, que... Não quer dizer isso, até porque senão a gente não tinha stop loss, não tinha várias formas de gerenciar o risco. Mas quer dizer que ele tem que estar preparado para isso. Isso aqui não é brincadeira, né? Ficar comprando e vendendo, ganhando 100%, não é só felicidade o mercado. Por isso que 95% das pessoas que faz day trade perde dinheiro. Só 5% de fato ganha dinheiro no day trade. E é uma realidade. Sim, é verdade isso. Tá? E justamente por muita falta de informação das pessoas. Alavancagem, muitas outras coisas. Tá? Então, que não vem ao caso assim no dia de hoje, mas mais para frente eu posso falar com vocês. Tá? Então, a ideia básica é usar um dinheiro que pode ser perdido. Isso é muito importante. Tá? E seguir essas regrinhas básicas aqui de nível de importância para você poder ter sucesso nas operações. Psicologia do mercado, que eu só esbocei aqui porque o Bo Williams vai falar de forma maravilhosa para vocês lá nos vídeos. Gerenciamento de risco, eu mostrei para vocês como que eu faço a minha separação de capital, tá? E análise técnica, que é o que vocês provavelmente queriam ver hoje, mas é o que a gente vai ver numa próxima oportunidade. Então, o dia de hoje foi para criar uma base sólida para vocês. Esse aqui vocês vão ter que ver por conta própria, lá nos vídeos, mas foi mais para criar uma base sólida antes de começar a falar sobre análise técnica. Que aí sim a gente vai ver indicador, vai ver suporte e resistência, Fibonacci, Elliott, Dow, todo mundo. Aí a gente começa a falar desses outros assuntos. Mas entendam que, em nível de importância, estes outros dois aqui são muito mais importantes. E é o que 95% das pessoas lá que fazem day trade não tem. Eles não prestam atenção nisso aqui, porque é chato. Né? Legal é olhar o gráfico e comprar e vender. Então, por negligenciar essa parte, acabam perdendo dinheiro. Aí deixando o dinheiro na mesa de quem sabe que esses outros assuntos são muito importantes.